Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer a atividade mapa da disciplina Metodologia no ensino de Geografia. Então vamos ver aqui. Um grande desafio que se impõe aos professores da atualidade é repensar a sua própria prática pedagógica ancorada no dinamismo, que ora se dispõe à educação e falta de interesse dos alunos pelos conhecimentos, desenvolvimento de autonomia, entre tantos outros. Uma alternativa para essa situação é incorporar jogos às estratégias didáticas utilizadas para ensinar os objetos do conhecimento e as habilidades explicitadas na BNCC para o ensino de geografia. Aqui eu vou dar uma passada. Então, basicamente, o que vai ter que ser feito nessa atividade? Propor um jogo onde seja desenvolvido, então, o sócio-afetivo, o motor e o cognitivo dos alunos. É um jogo de geografia que você tem que fazer, tá? Então, o que vai ser visto do ponto de vista socioafetivo? O jogo dá oportunidade ao aluno de sair do egocentrismo para adotar o ponto de vista do outro e poder prever suas reações. O jogo permite que o aluno viva num ou no outro momento a posição de líder graças à riqueza da rede de comunicação que cria. Ele propicia uma ampliação dos contatos sociais com outros adolescentes, uma vez que os parceiros dos jogos são escolhidos em relação aos interesses comuns pelos jogos. Do ponto de vista cognitivo, pela ação e reflexão conjugadas, o jogo permite a elaboração de certas estruturas, ou seja, o domínio operatório, que é a classificação, a ordenação, a busca de várias relações, se há estruturação de tempo e espaço, expressão e comunicação através da necessidade essencial ao jogo de explicar uma regra, desenvolvimento da capacidade de observação à sua volta para comparação de semelhanças e diferenças, do ponto de vista motor. Aqui. O jogo permite que o aluno avalie a sua competência motora e seja motivado a se ultrapassar pelo autodesafio. O jogo fornece ao adolescente ocasiões para aperfeiçoar suas habilidades de criar e construir. Assim, nessa atividade de mapa, você deverá criar um jogo que envolva o conceito de espaço e os seus subconceitos: paisagem, lugar, região, território, etc. Pode ser baseado em uma ideia que já exista, por exemplo, um jogo da memória com paisagens brasileiras. O que deverá ter no jogo? Então, um título, qual o conteúdo que será desenvolvido, qual a finalidade, para que série que vai ser destinada essa atividade, desenvolvimento estratégico, quais seriam então as regras do jogo. Aplicação pedagógica. É possível desenvolver atividades pedagógicas a partir do jogo e explique. Registre essas informações no formulário disponibilizado no material, assim como uma fotografia do jogo. Precisa ser feita uma foto. Então, eu preciso voltar para uma escola para conseguir fazer essa atividade? Não. Tá? Quando chegar nessa parte da foto, a gente vai ver como é que ela vai ser feita, tá? Então, por exemplo, o título do meu jogo eu pensei num cara a cara geográfico, descobrindo as paisagens do Brasil. Então, quais conteúdos podem envolver esse jogo? Espaço geográfico, compreender que o espaço é resultado da relação entre a natureza e a ação humana. Paisagem, identificar os diferentes tipos. Lugar, reconhecer o lugar onde o espaço é vivido. Região, compreender que o Brasil é dividido em regiões com características naturais, culturais e econômicas diferentes. Território, observar como as pessoas utilizam e transformam o espaço. Natureza e sociedade, entender como o ser humano modifica o ambiente onde vive. E o clima, relevo e vegetação do Brasil na sua linguagem acessível. Então, esses são os conteúdos que vão poder ser vistos durante o jogo. Qual a finalidade, então, dessa brincadeira? O jogo cara a cara, ele é um clássico que muitos alunos gostam de jogar pelo fato de terem que adivinhar o rosto do adversário. Dessa forma, podemos mostrar que o ensino de geografia, que muitas vezes é visto como algo monótono, pode ser divertido com um jogo como esse. Dessa forma, podemos desenvolver o raciocínio lógico, fixação do conteúdo de geografia, relação entre imagem e conceito e reconhecer a diversidade de paisagens e regiões do Brasil. Porque eu penso assim, o jogo do cara a cara
Seria como se fosse também uma forma de revisão. Eles analisando, então, o ambiente que eles estariam vendo, tem como a gente fazer uma relação. Então, o seu, de repente, tem uma planície, há uma vegetação, esse é um ambiente geralmente que tem mais frio, ou não, é um território que é um pouco mais afastado, ele é isolado, então eu acho que o cara a cara funcionaria muito bem para esse tipo de atividade. Para qual ano então que você vai fazer a sua atividade? Essa eu pensei que ser para o 5º ano, porque essa já é uma idade que ele já tem um conhecimento maior, um domínio maior então de todos os desenvolvimentos que a gente viu aqui em cima, então motor, cognitivo, socioafetivo e tudo mais. Então acho que para 5º ano essa seria uma atividade tranquila de ser desenvolvida. Quais seriam então as regras do jogo? Os alunos eles seriam divididos em grupos. Cada grupo receberá um conjunto de cartas prontas, ou então as cartas poderiam ser confeccionadas pelos próprios alunos, fica uma opção também. Eles fariam perguntas alternadas para descobrir qual é a carta do outro. Cada vez que recebem uma resposta, abaixam ou viram as cartas que não se encaixam. Vence quem descobrir primeiro a paisagem do colega. Aplicação pedagógica. É possível desenvolver atividades pedagógicas a partir do jogo? Durante a atividade, durante o jogo, os estudantes eles observam, comparam e fazem perguntas sobre diferentes lugares, desenvolvendo o raciocínio e a comunicação. Dessa forma, o jogo torna a aula mais dinâmica e ajuda na compreensão dos conceitos de espaço geográfico. Paisagem e região também pode ser usado como uma alternativa da revisão de provas. Ao invés de ser algo escrito, pode ser algo um pouco mais dinâmico e que faça com que os alunos eles se interessem mais pelo conteúdo aprendido. E aqui você vai colocar então uma foto ou print do jogo. Você não precisa ir em uma escola para você conseguir fazer então a atividade. Aqui eu pedi então para o nosso queridíssimo amigo ChatGPT fazer então as imagens. Aí eu coloquei só em cima de uma pasta para conseguir visualizar melhor como seria mais ou menos então a organização então, dessa brincadeira, como seria o cara a cara. Então aqui em cima ficaria onde o colega ele teria que adivinhar e aqui embaixo então as regiões. Então aqui a gente consegue facilitar melhor. Eu coloquei um textinho que eu acho que ficaria melhor para o aluno fazer a atividade, então quando ele tivesse que descrever, então ele poderia olhar para a imagem. Tem a questão textual aqui que facilita muito para ele conseguir desenvolver a atividade. E pensando no ensino de geografia, seria uma atividade bem interessante de ser feita, porque é uma disciplina que muitas vezes a gente não gosta, tem muita coisinha para a gente relembrar, planície, Pantanal, como que é a descrição de um determinado local e tudo mais. Eu acho que seria uma atividade bem interessante que a gente conseguiria então desenvolver bem. Aqui embaixo as referências, lembrando que qualquer dúvida, não existe desculpa, você pode pedir ajuda para o ChatGPT, como desenvolver uma atividade para o ensino de geografia, você pode pesquisar online em qualquer outra plataforma, atividades para o ensino de geografia, colocando a faixa etária também. Se você já tiver ideia de alguma brincadeira, você pode utilizar, usando os jogos de amarelinha também dá para ser feito. Então tem como a gente conseguir desenvolver uma atividade legal partindo disso daqui, tá bom? Eu espero que tenha ajudado e até a próxima!